Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu cheguei agora do monte com a minha família. Aí estou em casa e resolvi fazer esse vídeo aqui, testemunhar e dizer para vocês 10 motivos que nós temos que jejuar por nossas crianças e coisas que nós não devemos dar ou permitir levar nossas crianças a algum lugar. Eu queria testemunhar de algumas coisas no decorrer da minha vida que o Senhor vem me revelando acerca que tem prejudicado as nossas crianças. Criança, quando eu falo, desde colo até os 12 anos de idade, por aí. Amém? E primeiro aqui eu queria deixar uma palavra aqui para você que é pai, você que é mãe, porque tudo que eu falo eu gosto de mostrar na palavra. Se você que é pai leva o sustento de cada dia para casa sem o suor do teu rosto, eu sou mentiroso. E você que é mãe, na hora da tua gravidez, do final dos teus 9 meses, quando você vai conceber um filho, dar à luz a uma criança, se você não sente dores de parto, então o que eu vou falar aqui, testemunhar, eu sou um mentiroso. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 3, capítulo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher à serpente: me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te ferirá sobre a cabeça, e tu ferirás ao calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor da sua conceição, e o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará sobre ti. E disse a Adão: porquanto deste ouvido à tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você vê que aqui, no princípio da queda do homem, quando Deus fez todas as coisas, que só tinha Adão e Eva, o diabo entrou na serpente, enganou a Eva, e a partir dali Eva deu da fruta do conhecimento do bem e do mal a Adão, e ali eles pecaram, eles tomaram ciência que estava nu e passaram a ter conhecimento do bem e do mal. E ali existe uma profecia onde Deus falou: porém de inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Você vê que ali tudo começou, deu início a tudo que nós vemos e vivemos hoje no mundo, seja de bom, seja de ruim. Desde o nascimento de uma criança, quando a mulher tem as tuas dores de parto, ao trabalho do marido, que ele traz o suor, o sustento de cada dia com o teu suor, o pão de cada dia. Você vê que a terra produz para mim, para você que somos pai, uma dificuldade para a gente trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Eu estou falando isso para testificar o testemunho que eu vou dar aqui agora. Os 10 motivos de eu e você orarmos e jejuarmos pela vida de nossos filhos. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui não é só para crente, não. É para espírita, católico, para todo tipo de pai e mãe. Amém? Eu queria falar com meus irmãos aqui acerca de um desenho que Deus me deu uma revelação. Quando eu e você pegamos um boneco e damos para uma criança, o Espírito Santo me revelou um tempo atrás que entre o pai e a mãe entra um espírito surdo e mudo. E você chega e chama aquela criança está ali bloqueada pelo aquele demônio, e você fala: meu filho está crescendo desobediente. Não, você deu algo para o teu filho que é uma maldição. É um espírito que ele atua na área de deixar a criança bloqueada como surda e muda. Se você chamar um boneco, vem cá, ele vem? Não. Se você falar, levanta daí, ele levanta? Não. Por quê? Porque o espírito que atua através do boneco, ele tem a mesma característica de um boneco.
E o próprio Jesus falou que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. E quando o Espírito Santo me mostrava aquele boneco andando de pé, eu tentei repreender ele, nada acontecia. Eu falei, Senhor, estou em pecado, perdi minha autoridade. E o Espírito Santo falou comigo assim, a casta, esse tipo de espírito só sai com fogo. Isso quer dizer o quê? Aquilo que está nas Escrituras. A casta de demônios que só sai com jejum e oração. Por isso que Deus me deu essa revelação para me dividir com você, que é pai e mãe. Por isso que eu li lá em Gênesis 3,13, aonde começou tudo, através do pecado, quando Satanás entra na serpente, engana a Eva e Eva dá de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal ao teu marido. E ali se inicia tudo, onde existe a profecia que Deus falou, da semente da mulher nascerá um que pisará na sua cabeça, que esmagará a sua cabeça. Como o nosso Senhor Jesus nasceu de Maria e veio e esmagou a serpente, a cabeça da serpente. E ele deu uma ordem, eis que eu vos dou poder para esmagar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. O primeiro de muitos foram Jesus, e essa autoridade foi dada a mim e a você e a nossos filhos. Por isso que o diabo, ele vive armando o laço de uma maneira de destruir nossas crianças. Aí, mais adiante, no decorrer dos tempos, Deus me deu uma visão, me levou. Às vezes você deixa teu filho ver o desenho da Branca de Neve e os 7 anões. Me levou dentro de um quintal e ali eu vi aqueles anãozinhos, aqueles gnomozinhos. Sabe o que aquele gnomo representa no mundo espiritual, meus irmãos? Espírito de loucura. Quando você vê aquelas pessoas que vê multidão de gente atrás dela, correndo atrás dela, ali é uma legião de demônio terrível. Aqueles gnomos da Branca de Neve, você deixa teu filho ver, todo ano passa na televisão, na Rede Globo, aqueles passarinhos voando ali. Quando teu filho está vendo aquilo ali, você está dando legalidade para aquele espírito de loucura começar a trabalhar na vida do teu filho. Por que que eu conto a história de Adão e Eva e mostro onde tudo começou? Porque o próprio Deus falou, eis que eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E ali nasce a profecia da semente da mulher, ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui já é pelo lado espiritual. Aqui já está dizendo a profecia que ia esmagar a cabeça de Satanás. Aí se você for em Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz assim, não farás imagem de nada que há no céu, na terra, no mar ou embaixo da terra. Deus, ele condena. Só que o mandamento que Deus ele dá para os adultos serve para as crianças também. Mas, irmão, as crianças não têm inocência. Mas as crianças têm inocência dessas coisas. Mas olha o que a palavra diz aqui em Jeremias, capítulo 32, 39, ó. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que temam todos os dias para o bem de seus filhos e depois deles. E farei com eles um concerto eterno. Não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca partem de mim. Você vê que aqui em Jeremias 32, 39, a própria Bíblia está falando que porá um coração nos pais, nos filhos e naqueles que vier depois dos filhos. Mas esse coração ele vem com ordenância, com concertos que Deus, com preceitos que estão escritos na palavra de Deus. Quando eu deixo, ou quando eu dou algo que é condenado pela palavra a um dos meus filhos, automaticamente a Bíblia diz que maldição não vem sem causa, não pega sem causa. Eu dei uma maldição, então o diabo entra e começa a executar os desígnios dele. Aí, indo mais à frente,
Deus me deu um espírito. Uma vez a minha filha estava dentro de casa aqui, e eu chamei a minha esposa para a gente ir para a igreja, e minha esposa falou assim, amor, não vou porque ela está muito pequena, e não é bom estar saindo na friagem. Eu falei, mais fácil o adversário estar lá dentro de casa do que nós irmos para a igreja. O que é que aconteceu? De um dia para o outro, a minha filha encheu essa parte dela aqui, ó, da maneira que não podia nem respirar, de tanto catarro, e ela não pegou um vento sequer. E eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus. Aí Deus me deu uma visão. Aí eu vim olhando, falei, que criança é essa dentro da minha casa? Eu fui ver um bebezinho de colo. Quando eu olhei dentro dos olhos daquela criança, não tinha bola preta, os olhos brancos não. Era como se fosse 2 bolas de catarro. Aí se você for ver nos dias de hoje, qual o tipo de boneco que está no meio que foi feito hoje para as crianças brincar? Um boneco pequenininho com a chupeta que tem o formato de um bebezinho. Parece até um bebê de verdade. E foi exatamente o espírito que Deus me mostrou. Um boneco exatamente que hoje você chega para comprar, tu compra uma boneca como se fosse uma criança de colo de verdade. E a própria Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. E o homem carnal, ele discerne as coisas carnais. Se eu e você somos espiritual, automaticamente nós vamos discernir bem aquilo que é espiritual. Aí olha o que foi. Aí Deus foi mais além comigo. Esse tipo de espírito, ele não só coloca o catarro, mas ele é responsável pela bronquite e pela pneumonia. Olha só que coisa tremenda. Aí o intuito desse vídeo aqui é 10 motivos que você tem de orar e jejuar pelo seu filho. De observar ele, observar como que está o comportamento dele. Aí mais à frente, uns tempos atrás, tem uns 11 meses atrás, meu filho nasceu e antes dele nascer, eu estava escutando o testemunho de uma irmã que ela foi levada ao inferno e ali ela via todos os bonecos que estão na face da terra. O anjo levava ela e mostrava a ela. E ela começava a falar acerca da televisão. Eu já prego contra a televisão. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, se o que essa mulher está falando dos bonecos lá, eu já falo sobre os bonecos. Que o Senhor venha me usar com mais profundidade. Eu fiz um desafio com Deus. Aí o que Deus fez? Me mostrou eu aqui na sala, dentro da minha televisão, o Pica-Pau lá no inferno, diante de um caldeirão, ao mesmo tempo que o Pica-Pau trabalhava no inferno, ele conseguia de lá influenciar as minhas crianças dentro de casa. Aí se você for ver o desenho do Pica-Pau, presta atenção nele. O Pica-Pau ele é tão maligno que ele é um espírito de travessura, de roubo. Você vê que o desenho do Pica-Pau é contenda do princípio ao fim. Começa bem e depois vai no meio do caminho começa as travessuras dele. Com aquele leôncio. Aí tá. A minha esposa começou a sentir umas cólicas. E falando que estava vendo um vulto atravessando a parede da gente e saindo. Eu orei a Deus, Deus me mostrou, me revelou. Me mostrou o espírito que trabalha no desenho do Macaquinhos, que você olha um macaco ali, que é algo infantil, inofensivo, mas no mundo espiritual, ele é um demônio de homossexualismo. Como você prova isso, meus irmãos? Se você for ver aquela peça que teve lá em São Paulo, das lésbicas e dos homossexuais, você vê que eles ali abriam as partes íntimas um do outro, a ponto que aquela peça ali deu uma polêmica fora de sério. E o nome da peça é justamente o nome desse demônio, Macaquinhos.
aonde eles pegavam e abriam aqueles homossexuais e as lésbicas nu, abriam as partes íntimas e um olhando ali com a cabeça, cheirando as partes íntimas, um do outro ali rodando, girando, a ponto que deu aquela polêmica de a exploração do ânus ali, eles ali. Mas se você for ver, o intuito daquilo ali é promover o homossexualismo. Tudo com ações diabólicas por detrás dessas coisas. Porque a Bíblia condena o homossexualismo e o lesbianismo. A Bíblia diz que Deus, quando fez o homem, criou o varão e a varoa, criou macho e fêmea. E tudo isso o diabo tem tentado transtornar a palavra de Deus. Por quê? A mesma promessa que foi dada a mim e a você foi dada aos nossos filhos. Por isso que o intuito desse vídeo é 10 motivos para você orar e jejuar pelo teu filho. Porque o próprio Jesus falou que há casta de demônios que só sai com jejum e oração. E se tem uma influência maligna dentro da tua casa, a maneira de combater é orando e jejuando. Amém? Aí, mais adiante, eu estava aqui em casa com a minha esposa falou assim: "Ô, tu acredita que eu fui acender uma vela, veio uma voz na minha cabeça, no meu ouvido e falou assim, acende uma para mim." Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Aí tá, aquilo passou. Aí um dia eu fui orar de madrugada, o Senhor me deu uma visão, uma revelação, eu fui, repreendi um demônio por nome de Laroê. Um demônio terrível que trabalha na vida das crianças. Aí eu escutando o testemunho do pastor Jorge Val, aquele homem é de Deus. Jorge Val, tá aí o testemunho dele. E ele fala exatamente de uma mulher que chegou no Brasil em 1980, em uns quebradinhos, e que ela trouxe com ela uma quantidade de vela, e ali eles tramavam, o diabo usando eles, como iremos fazer as crianças amaldiçoar alguém que ele ama, os pais. E diz que ali eles mudaram no aniversário, introduziram o Ratimbum, o Big é Big Big e o Ratibum, quer dizer, é grande, é grande, é grande, eu amaldiçoo você. Aí ele conta que ali, naquele testemunho dele, quando se sopra a vela, se amaldiçoa, o feitiço pega no pai e na mãe, na pessoa que tomou o primeiro pedaço de bolo. Aí se você for ver, irmão, se o que eu estou falando é verdade, se o que o pastor Jorge Val, ele diz, e como que eu sei o mesmo nome do espírito que atua através do aniversário da vela, Ilaroê. Você vê no testemunho dele que ele fala, o nome da mulher era Ilaroê, e o espírito que Deus me revelou também se chama Ilaroê. Como que pode isso? Porque há uma unidade de espírito. Sobre isso, se você for no mercado comprar um maço de vela, todas as velas reverenciam um santo. É Santo Onofre, é Santa Fulana de Tal, é Santa Bertana de Tal. Por quê? E eu estava escutando o testemunho dele, se você acender uma vela vermelha, ela reverencia uma certa legião de pombagira, linha de pombagira. E uma vela preta, uma legião de demônio, linha de demônio, de Exu. Mas uma vela branca, o que ele fala no testemunho dele, reverencia 26 linhas de demônio. Aí eu te falo, por que Deus me revelou isso? Por que Deus permitiu minha esposa escutar a voz daquele demônio? Acende uma para mim. Porque muitas das vezes, todos os anos, eu e você firmamos o ponto dessas legiões de demônio na vida dos nossos filhos dentro das nossas casas. São coisas que nós não devemos dar a nossos filhos. Amém? Aí vamos lá, passando para outro boneco, outro desenho, filme que nós não devemos deixar nossos filhos ver. Aquele do Drácula. Nunca dá um bonequinho do Drácula, de vampiro, da Monster High, um filho teu.
Sabe por quê, meus irmãos? Há um tempo atrás eu estava aqui em casa, orando e jejuando, o Senhor me levou em espírito para mim entender o que estava acontecendo dentro das escolas. E quando eu chegava ali dentro da escola, Deus me revelou um espírito. Deus me levava dentro de um castelo velho, como se fosse o castelo do Conde Drácula. E ali eu começava a marchar e cantar, louvar, e aquele espírito era revelado a mim. Um espírito com a forma vampiresca, igual ao Drácula. Aí sabe o que Deus me revelou? Que ele trabalha em cima do orgulho. É o espírito que trabalha com o orgulho. Se teu filho é orgulhoso, se teu filho ele é pirracento, começa a trabalhar esse lado dele. Começa a orar e jejuar pela vida dele, para esse lado dele ser quebrado, ser jogado por terra. Aí Deus me mostrou que esse espírito é o responsável, que tem atuado dentro das escolas, igual nós temos visto aí para fora e começou a acontecer no Brasil, que ele atua em cima do orgulho. Além da criança sair por causa de algo, de um bullying, de alguma coisa que alguém fez com ela ou falou, ele não aceitou, esse espírito trabalha dentro do orgulho, ele guarda aquilo no coração, dá legalidade a esse demônio para entrar, ele entra, além de fazer ele guardar aquela mágoa, aquele orgulho, ele faz com que ele venha, entre dentro do colégio, além de matar quem está ali por causa de ter falado algo que ele não gostou, e no final ali dele ter feito tudo aquilo ali, quando ele cai em si, ele vai tirar a própria vida. Esse demônio do Drácula é um demônio que trabalha em cima do orgulho. Nunca dê um boneco desse a teu filho. Nunca permita que teu filho venha ver na televisão esses desenhos de Monster High, de é o vampirinho, botar aqueles dentes de plástico, reverencia esse tipo de demônio. Aí tem um outro espírito também que Deus me revelou um tempo atrás. Eu estava chegando em casa e as crianças aqui não davam sossego. A gente falava, era uma correria, corre para lá, pula em cima de sofá. Aí eu fui agir meus filhos, aí eu orando e jejuando, Deus me mostrou. Quem nunca viu aquele filme que passa todo ano na televisão do Hellboy? Hellboy quer dizer menino do inferno. Aí ali o filme conta a história do Hellboy, que acharam ele anos atrás, nos escombros, e que ele veio do inferno. E depois ele vira ali um defensor da humanidade, um agente secreto. Na verdade, ele não é um agente secreto da humanidade. Ele é um agente secreto que ele luta contra a humanidade. Mas o trabalho dele, no meio de uma família, é tirar o sossego das crianças, de estar correndo. Você, pastor, quando vê uma criança correndo dentro da igreja, chama o pai e a mãe num canto, manda ele botar o filho dele quietinho num canto, que é esse espírito que trabalha na vida das crianças, para tirar o sossego. Não é à toa que o nome dele já diz Hellboy, menino do inferno. E as crianças correndo aqui em casa, e Deus me revelou ele correndo atrás das crianças e tirando o sossego das crianças. Falei, epa, aqui em casa não. Eu fui lá e repreendi ele. Fiz ele bater em retirada. Aí se você for ver em Gênesis, em Apocalipse 12:12, a Bíblia diz que alegrai-vos céus, porque o acusador de vossos irmãos foi expulso. Foi lançado sobre a terra. Mas quando você vai em Apocalipse 12:17, a Bíblia diz assim: ai de vós, terra e mar, porque o diabo desceu com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. E diz a Bíblia que o diabo se irou quando ele foi lançado do céu sobre a terra. Ele se irou. Como ele não pôde vencer, ele não pôde destruir aquilo que a profecia diz, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, você vê que todas as escrituras vêm se cumprindo no decorrer do tempo. Então o diabo tem introduzido essas coisas diante dos olhos, diante do dia a dia dos nossos filhos. Aí um tempo atrás eu estou aqui em casa, Deus me levou em espírito
para mim poder entender. Eu ver um demônio por nome de Exu, crocodilo e pai jacaré. E tu vai ver aonde está ele. Se você for ver, todo jacarezinho que você dá a teu filho, reverencia esse demônio. Aí tu vai no desenho do Pica-Pau, tá lá aquele jacaré querendo comer o Pica-Pau a todo momento, aí fica ele e o Pica-Pau. Ele arma o laço pro Pica-Pau, o Pica-Pau desfaz o laço dele. Na verdade, aquele jacaré ali, ele tenta a todo momento contra nossas crianças. E o Espírito Santo me levou em espírito para me entender. Eu via ele no horário de colégio, aonde as crianças vão para o colégio, no horário que elas vêm de meio-dia e que vai. Por isso que a Bíblia diz que, no livro de Salmo 91, que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa ao meio-dia, da mortandade que assola na escuridão. Por isso que a Bíblia fala sobre isso. E tem muitas pessoas dizendo aí que Jesus falava em metáfora. Jesus falava em parábola. Parábola e metáfora tem uma diferença muito grande. Tudo que Jesus falou, ele falou em parábola, que é uma realidade que está no meio de nós, que nós vivenciamos ela todos os dias da nossa vida, desde o nosso deitar ao nosso levantar. Aí Deus me revelou aquele espírito e o Espírito Santo falou comigo, vai olhando. Eu fui olhando. Aquele demônio entrava no meio dos parques, das pracinhas onde as crianças estavam brincando no horário de pico do colégio, e sentavam, paravam, coçava a cabeça, e ali o Espírito Santo permitiu eu escutar o que ele estava pensando. E ali eu vi ele pensar assim, como eu vou fazer para criar um acidente aqui, para destruir essas crianças? E ele olhava tudo. Por isso que eu estou falando, o intuito desse vídeo é 10 motivos para se orar e jejuar pela vida do teu filho. Aonde ele for, na hora que ele estiver deitado, dormindo, se ele for para o colégio, tu tem que estar em constante oração pedindo pela vida do teu filho. Olha o que a palavra diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37. Para você ver porque que tudo que eu falo, eu provo na palavra. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo, o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê que foi o Espírito Santo que me levou para me entender o que aquele demônio estava fazendo ali, por nome de Exu, crocodilo e pai jacaré. Aí você vê, tu pega um brinquedinho de jacaré e dá a teu filho. Tá reverenciando ele. Existem 2 tipos de espírito. Existe esse que ele vem para destruir, mas existe um que está lá no lamaçal do pecado, no inferno. Ele é um devorador de alma. E muitas das vezes muitos não entendem. Ele é um espírito que ele também trabalha dentro das águas. Às vezes tu vê uma criança tomando banho num lago, tomando banho numa praia, em algum lugar tu não entende como que pôde, estava aqui, aconteceu um acidente, ele morreu afogado. Por quê? Aquele espírito veio, entrou, atuou, matou aquela criança afogado, e a perícia vai ali dar um laudo, porque na verdade eles estudaram para dar o laudo daquilo que aconteceu no corpo humano. Mas o laudo espiritual, só Deus que pode dar ao homem. Só Deus que pode revelar. E olha o que a Bíblia diz aqui. Porque, versículo 39, porque a promessa vos diz a respeito a vós e vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chama. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O que quer dizer geração perversa? São pessoas que ouvem os testemunhos
daqueles que Deus tem revelado a sua palavra, das coisas que têm acontecido nos dia a dia e não dão ouvido. Então, por isso que aqui Pedro diz a respeito disso em Atos dos Apóstolos 2, do versículo 37 até o versículo 40. A promessa que foi feita a nós, foi feita a nossos filhos e a outros que estão longe. Pedro não estava falando só dele naquele momento, mas estava falando dos gregos. Pedro estava falando dos gentios, que é eu e é você. Aí você vê que aqui a palavra está dizendo a todo momento acerca dessas coisas e muitos não têm dado ouvido e nem lugar aos testemunhos que Deus tem revelado a teus servos. É a todo momento. Aí se você for ver aqui, em Marcos, vou abrir aqui rapidamente. Marcos 10, 13. Olha só, Marcos 10, 13. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. E disse-lhe, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Por que Jesus queria que os meninos se aproximassem dele? Porque Jesus ele era a própria palavra. As crianças têm que aprender de Cristo. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Um exemplo que nós devemos seguir dos judeus. Os judeus, quando a criança aproxima dos 3 anos em diante, a mãe e o pai têm a obrigação de todo dia perder ali. Na verdade, não é perder, é ganhar meia hora do seu tempo ensinando aquela criança a lei de Moisés e os princípios morais da lei. Porque, na verdade, princípio moral a gente não aprende no colégio, a gente se aprende em casa, com pai e mãe, a respeitar, a ouvir, a não ser uma pessoa abusada, a não seguir certos caminhos. Isso é a preocupação que eu e você temos que ter. Você vê que até as meninas são ensinadas dos 3 anos até os 12 e os meninos são ensinados dos 3 anos até os 13, porque ali é uma responsabilidade de pai e mãe, de acordo com costumes judeus. E às vezes tem pai e mãe que não perde esse tempo e deixa, vou botar meu filho lá na escolinha da igreja, em vez de sentar no banco para ele ouvir a palavra. Amém? Aí vamos lá. Aí Deus foi mais além comigo. Um tempo atrás eu queria comprar um videogame PlayStation. Falei, vou comprar um videogame para mim e vou pedir para mim brincar com as crianças. E todas as vezes que eu ia comprar esse videogame, nada dava certo aquela prova. Eu podia estar com o dinheiro, eu gastava meu dinheiro em outra coisa. Aí o senhor foi além comigo, me deu uma visão, me mostrou. Aquele boneco que fica ali na realidade virtual, aquele joguinho de tiro, na verdade o diabo está trabalhando na mente e no coração do teu filho para ensinar como matar, para ele se acostumando a puxar um gatilho. E Deus me mostrou, na verdade, quando eu olhei, eu não vi o boneco virtual, mas eu vi um demônio, que ao mesmo tempo está diante dos olhos dos nossos filhos. Aí por isso que a Bíblia diz, aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Aí tá. Aí Deus foi mais além comigo. Aquele tem o jogo da Lara Croft, tem o filme dela, que é a Angelina Jolie que faz, com aquelas 2 pistolas, aquele short, aquela bota e aquela liga. Sabe o que Deus me revelou acerca daquilo ali? Que aquilo ali é um espírito de sensualidade. E sabe em que ele está atuando muito hoje? Naquele ferro que as mulheres têm colocado aí, tem ensinado para agradar
o marido do tal do polidense. Aquilo ali é uma pombagira terrível que tem no inferno, e toda mulher que começa a dançar aquilo ali, usar aquelas vestimentas, é a mesma pombagira que atua no polidense, é a mesma pombagira que o desenho e o filme da Angelina Jolie, ele representa. É um espírito de sensualidade, mas é algo terrível. Aí eu queria chamar a tua atenção. Você deixa a tua filha ver essas coisas, vai entrar uma pombagira na vida dela, que vai bagunçar a vida dela, vai começar a trabalhar. Aí você pergunta, pô, minha filha não dá certo com casamento, minha filha não dá certo com namorado. Tá aqui. Tá nas escrituras. É só você ler as escrituras, orar e jejuar pela vida do teu filho. Aí, para a gente terminar aqui, eu queria... eu vou falar sobre o futebol. Então, a porção de pastor que é flamenguista, é vascaíno, é isso e aquilo. Atrás do futebol, existe vários tipos de espírito. Eu vou contar duas revelações que Deus me deu aqui, para depois eu falar do espírito que atua no futebol e nos símbolos. Um dia eu estava aqui em casa, Deus me levou dentro de um lugar que era como um estádio de futebol. Se você for ver todo o estádio de futebol, ele é como o Coliseu, lá de Roma, aonde os cristãos eram lançados para poder, muitas das vezes, divertir os romanos, os leões despedaçando eles. Se você for ver, todo estádio de futebol, ele tem lá as arquibancadas como Coliseu. E Deus me levou um espírito ali dentro, e eu estava ali dentro olhando, e eu perguntava na visão espiritual o que é aquilo ali. De repente eu vi uma lança pela minha costas que me lançava lá dentro. E quem era a atração daquele momento ali era eu e mais algumas pessoas que estavam ali dentro. E eu vi o inferno com a boca aberta e o fogo vindo para querer tragar a gente ali dentro, que a gente estava em espírito ali dentro. E a gente conseguia sair daquele lugar. Aí eu entendi que por isso que todos os estádios de futebol é feito na forma redonda, com aquelas arquibancadas, como se fosse o Coliseu. Aí eu tô aqui em casa esses dias, me mandaram um vídeo de um garotinho jogando bola no meio das crianças. E ali, aquele garotinho se sobressaía, driblando aquela bola. De repente me caiu uma escuridão e eu comecei a ver que, na verdade, os pés daquelas crianças que estavam ali era fogo. E aquela bola que eles rolavam também era uma bola de fogo. Sabe o que eu entendi daquilo ali? Que qualquer pessoa que ela morrer sem ela aceitar Jesus jogando futebol, ela vai jogar a bola com fogo nos pés, e a bola que ela vai chutar lá no inferno vai ser fogo. Porque Apocalipse 12:17, a Bíblia diz que ai de vós céus e terra, ai de vós terra e mar, terra e mar, porque o diabo desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele não pôde destruir o filho varão que nasceu de uma mulher, filho esse chamado Jesus Cristo de Nazaré, mas que ele foi guerrear com toda a descendência da mulher, toda a semente. A semente sou eu e você. A semente da mulher são nossos filhos. Por isso que o intuito desse vídeo é 10 motivos que eu devo orar e jejuar pela vida do meu filho. Coisas que você não deve dar ao teu filho. Lugares que você não deve levar o teu filho. Aí um dia eu estou aqui em casa, Deus me revelou aquele galinho da Copa, que muitos usam aí, que fazem música com eles, brincadeira na internet, que ele faz um barulhinho, um galinho comprido, despenado, que tu pode pegar ele que ele não rasga.
Aquilo ali é um demônio terrível, um espírito de contenda, de intriga dentro dos lares. É o que representa aquele galo. Para você que não é espiritual, é algo inofensivo. Mas para quem é espiritual, ele consegue discernir as coisas. Porque está lá na palavra, ó, não fareis, Êxodo capítulo 20, nada que há no céu, nem mais de nada que há no céu, na terra, no mar ou embaixo da terra. Aquele galo é como se fosse um frango. Então está na palavra, é condenado. É o que a Bíblia diz. A mesma promessa que remete a mim, remete a meus filhos. Você vê desde Gênesis, Jeremias, toda a palavra vem falando acerca de Atos dos Apóstolos. O próprio Jesus Cristo falou, não impeçais que as crianças, que os meninos venham até mim. Aí, um dia eu estava aqui em casa, um dia eu vim da igreja. Quando eu chego em casa, eu vejo um demônio na forma daquele urubuzinho do Flamengo observando a gente. Deus me deu uma visão, repreendi ele, ele caiu. Uma vez eu estava lá em Cabo Frio, quando eu fecho o olho assim, que eu dou uma cochilada, eu vejo aquele garoto dentro do sim, que reverencia a bandeira do Corinthians, vindo de braço para trás, com o boné para trás. E ele veio, quando ele chegou perto de mim, se olhar dentro da minha face, eu abri o olho e falei, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Ele deu um pulo para trás e bateu em retirada. Meus irmãos, esse é meu testemunho do que tem afrontado. Às vezes você não sabe porque teu filho, às vezes à noite, acorda de olhos abertos e começa a conversar. Você às vezes não sabe, eu dei uma boneca da Barbie para minha filha e ela fala para mim que tem uma amiga. Começa a conversar com aquela boneca, um amigo imaginário. Na verdade, ela não tem um amigo imaginário, ela está falando a verdade. Você não vê porque você, infelizmente, não tem visão espiritual. Mas esse testemunho que eu estou dando aqui, hoje eu estou mostrando na palavra de Deus. E se você for ver a todo momento, Jesus ele nos diz que nós devemos não impedir que as crianças cheguem até ele. E o intuito de Satanás, você olha para mim e fala assim, irmão, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. Isso é uma idolatria infantil. O intuito de Satanás, ele introduzia a idolatria, porque tudo que nossos olhos vê, que a mente resiste, que vai para o coração, vira idolatria. Você vê que tem criança que ela dorme com o urso, ela acorda com a boneca, e se tirar aquela boneca, ela chora, aquilo vira uma idolatria. É uma maneira de o diabo pegar e lançar uma maldição sobre a vida dos nossos filhos. E só se consegue vencer essa maldição quando você arranca isso e destrói. Eu lembro que a minha filha, quando tinha 7 meses, ela pegou aqui em casa, ela dormindo, o Espírito Santo falou comigo, levanta e olha aí. Quando eu vi quando atravessou um demônio a minha parede, e ele era como se fosse um ator de Hollywood. E ele foi lá e tocou na minha filha, e a minha filha ficou sem respiração. E o Espírito Santo falou comigo assim, repreende ele. E eu repreendi aquele demônio. Ele não desistiu. Na noite conseguinte, a minha esposa me acordou, amor. A Raquel não está respirando. Eu peguei minha filha desfalecida no meu braço e abracei ela e falei, Senhor, repreende essa seta, minha filha voltou. Se você for ver o que eu estou dizendo, se é verdade ou não, quantos casos tem por aí que o pai dorme com o filho e o filho no outro dia ele acorda, o filho está roxo, sem respirar. Ele não viu de madrugada, o diabo passou, deixou a seta naquela criança, aí leva para o médico, a criança fica em coma, ninguém sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, por isso que eu estou te dando esse testemunho, para você orar e jejuar, porque o próprio Jesus falou que há a casta de demônio que só sai com jejum e oração.
Então, se você ama o teu filho, se você quer o bem do teu filho, comece a ensinar a palavra de Deus ele. Faz como os judeus faz. Perde um tempo com eles, que na verdade tu não está perdendo, você está ganhando. Ensina a ele a palavra de Deus. Começa a ensinar, a tirar o orgulho, a pirraça. Começa a orar e jejuar para Deus tirar essas coisas do teu filho, que essas coisas... você vai dizer assim, isso é coisa de criança. Não é coisa de criança. Eu estou falando aqui algumas das minhas experiências no decorrer do meu ministério que eu tive com Deus, que eu fiz um trato, eu e Cristo. Se o Senhor, aonde o Senhor me levar, se o Senhor não me deixar enganado, eu vou te servir. E Deus, ele tem mantido aquilo que eu pedi a ele. E Deus tem permitido eu repartir, eu dividir contigo, eu mostrar na palavra, que está escrito nas escrituras, quando começou, quem guerreia contra os teus filhos, qual é a promessa que Deus tem. Comece a examinar as escrituras, porque maldição ela não vem sem causa. E nessa noite, que você possa ser abençoado, possa meditar, que Jesus possa entrar dentro do seu lar, repreender todo o mal, jogar por terra todo o laço do maligno contra a tua família e contra teus filhos. Amém, meu irmão? Que você fique na paz, que você possa prestar mais atenção no teu filho. Amém? Que Deus possa te abençoar. Fica na paz em nome de Jesus.